sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 30 somente. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, verso 30. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Disse-lhe então, pode deixar só no 30 mesmo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Diga comigo, não temas. O que o anjo disse? Ele disse o quê? Não temas, porque achaste, achaste graça diante de Deus. Diga amém por essa palavra. Não senta ainda não. Pode abaixar um pouquinho se conseguir, viu? Ainda de pé como nós estamos. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética sobre a vida do vizinho aí. Quando eu disser 3, você vai dizer para ele ou para ela: não é fardo, é favor. Entendeu? Não é fardo. O que é fardo? Aquilo que pesa, né? Aquilo que é difícil de carregar. Então você vai dizer: não é fardo. Só no 3, só no 3. Não é fardo, é favor. O que é graça? O que é graça, gente? Favor imerecido. É uma graça. É um dom. É algo que Deus entrega sem arrependimento, de acordo com o apóstolo Paulo. Então quando eu disser 3, você vai virar para esse vizinho aí e vai dizer para ele: não é fardo, é favor. Isso que Deus fez por você, isto que você está carregando. Ah, Camila, mas se é favor e não é fardo, por que eu sinto o peso daquilo que eu estou gerando, o peso daquilo que eu estou carregando? Porque você está querendo levar coisas, pessoas, circunstâncias, até ministério, levando em consideração sua própria expectativa, a expectativa que as pessoas têm em relação a você, a maneira como as pessoas te enxergam, e é isso que está pesando, não é o que você carrega, porque até o fardo de Jesus é suave. Ele disse: meu jugo é leve e o meu fardo é suave, não é pesado. Agora nós estamos falando de graça. A mulher que pastor Eduardo ministrou aqui, aquela mulher adúltera, ela foi agraciada também, porque ela recebeu de Deus um favor, um perdão. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus tem derramado sobre nós não é fardo, é no 3. Você vai olhar para o vizinho e vai falar com vontade: ah, Camila, mas é que eu não sou de... Hoje tu vai ser. Não, mas é que... Hoje vai. No 3, não é fardo, é favor. É 1, é 2, é 3, diga! Glorifique porque você também foi agraciado. Exalte porque você também foi agraciada. Tem favor de Deus sobre nós nessa noite. Celebre isso, celebre isso. Aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Senta dando glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia, aleluia. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria, a mãe de Jesus, aquela que iria ser a progenitora, a genitora, do Filho de Deus. O anjo Gabriel vai lá e ele fala para ela:
Salve, agraciada, bendita. Ele não diz maldita, ele diz bendita és tu entre as mulheres. Ela não compreende aquela saudação. Veja, ela não se assusta com o anjo. Maria me parece ser alguém que tem um feeling com o céu. Ela não se assusta com a presença de Gabriel. O que deixa ela pensativa é que saudação seria essa que ele fez, me chamando de bendita, de agraciada. E então Gabriel vai entregar a mensagem para ela que vai mudar o mundo. Achaste graça diante dos olhos de Deus. Você vai gerar um filho. É o Filho do Altíssimo. Lhe porás o nome de Jesus. E aí ele vem trazendo a citação do profeta Isaías como confirmação de que Maria não está sonhando, nem tendo um devaneio, mas está vivenciando o cumprimento de uma profecia bíblica. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. O principado está assentado em seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E agora isso se cumpre sobre a vida de Maria. Mas ela fica atônita e impactada com aquilo ali que está acontecendo. Então ela vai responder da seguinte maneira aquilo que o anjo está falando para ela, a mensagem que Deus mandou para ela. Ela vai dizer: como é que isso vai acontecer, visto que eu não conheço homem algum? Ela pensa que o fato de não conhecer homem algum pode impossibilitar aquele acontecimento. Mas na verdade o fato de ser virgem era um dos critérios para que aquilo acontecesse. Às vezes a gente põe a nossa mente a funcionar atônitos pelo tamanho da mensagem que a gente carrega, da promessa que Deus nos fez, do quão discrepante parece aquilo que Deus disse que ia fazer na nossa vida, que a gente começa a refletir como Maria, achando que na verdade o tipo de vida que a gente leva é um impeditivo para que Deus possa realizar as coisas que Ele falou. Eu vou te dar um exemplo bem a grosso modo. É estranho quando Deus fala conosco sobre prosperidade ou até mesmo riquezas, e a realidade da nossa vida é totalmente discrepante àquela palavra. A gente não tem parente, a gente não tem amigo, a gente não vem de família de quem tem. Meu Deus, a gente só conheceu isso vendo casas em novelas e em outras coisas aí, no mundo do entretenimento, da cultura e das artes. Tão discrepante é essa realidade, a nossa realidade. Ou quando, por exemplo, ele fala sobre faculdades e portas abertas, aí você olha para a tua geração anterior, para a tua família, para os irmãos, amigos, vizinhos, às vezes ao seu redor, e você vê que nenhum deles romperam ao nível que Deus falou que você vai romper. E isso coloca você num ambiente sem referências que animem a fé de que essas coisas podem acontecer com você. Pelo contrário, muitas vezes, mesmo cercado de pessoas que viveram ou vivem uma realidade de fé diferente, ainda assim você não se sente motivado, porque você percebe que Deus tem confiado a você palavras, mensagens, profecias, projeções que estão acima do que você tem como régua ao seu redor. O que Deus está falando que vai fazer comigo, Camila, eu nunca vi Deus fazer com ninguém. Os sonhos que eu tenho vergonha de compartilhar com outras pessoas, porque parece até que eles são arrogantes comparados ao que eu tenho visto acontecer ao meu redor. Enfim, realidades discrepantes e totalmente antagônicas àquilo que parece que a mensagem de Deus para a minha vida carrega. Então Maria olha para a sua castidade, para a sua virgindade, e ela tenta descobrir de que maneira aquilo que Deus está falando que vai fazer pode acontecer. É como se ela pensasse: ok, eu quero viver isso, vamos viver isso, mas como isso vai acontecer, visto que eu não conheço homem algum? Percebo que na nossa vida também, assim como Maria, vez ou outra, diante do peso dessa mensagem, da grandeza da profecia, da relevância e da envergadura, da promessa
que Deus entregou para a tua casa, para você, para a tua família, para os teus filhos, você pensa, como isso se dará? Visto que eu não tenho faculdade, visto que eu não tenho dinheiro, visto que eu estou devendo, visto que eu não sou tão inteligente quanto deveria ser, visto que eu não me sinto tão capacitado, tão habilitado, tão desenvolvido, tão desenrolado, tão assessorado, visto que me falta recurso, visto que me falta entendimento, visto que me falta... E você poderia fazer uma lista tão grande quanto a que Moisés fez em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor também estava chamando ele ali para uma grande obra. E por que nós fazemos isso? Porque pensamos no fundo que de alguma maneira Deus precisa de fato e de verdade de algo que possamos oferecer além de quem nós somos, para que Ele possa fazer o que Ele disse que iria fazer. Mas a verdade é que Deus não está procurando quem faça, Deus está procurando quem seja. Logo, o que eu tenho ou não tenho, o que eu posso ou não posso, não entra como critério para fechar a conta. Pelo contrário, entra como critério para confirmar que a palavra que eu carrego só Deus pode cumprir. Por isso é uma palavra de Deus. Veja, quando Maria indaga a si mesma, quem sabe, perguntando como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum, ela pensa que isso poderia ser um critério impeditivo para ela gerar, mas na verdade esse era um dos critérios exclusivos pelo qual ela foi escolhida. Camila, eu ainda não entendi, mas já era para ter entendido. O que Deus está dizendo para você é que toda lista que você faz para dizer o que você não tem, é nela que está a confirmação de que você carrega uma promessa que só Deus pode cumprir. E é por isso que Ele procurou você, é por isso que Ele chegou até a tua casa, é por isso que Ele vai visitar teus negócios, é por isso que a mensagem está sobre a tua família, é por isso que esta unção vai alcançar teu ministério, justamente porque você não tem os critérios que julga ser necessários para ter sido escolhido. E Deus está dizendo, é isso que faz você próprio para mim. Por quê? Porque de acordo com o apóstolo, Deus não escolheu as coisas que são, mas escolheu as que não são, para confundirem as que pensam que são, as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as lúcidas. Camila, eu ainda não entendi. Deus está dizendo, não era para você ter entrado o ano de 2025 triste, porque você tem uma palavra grande, mas ainda não viveu o cumprimento dela. Era para você estar alegre pensando, com certeza eu tenho garantias de que tudo que Deus falou vai se cumprir, porque foi Deus que disse. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu não entro, mas Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele entra, porque Ele é, e por isso Ele me escolheu, porque é em gente como eu que a glória dEle é manifestada, é através de gente como eu que o nome dEle é exaltado, é através de casas como as minhas que o Senhor aparece na sociedade. Pegue na mão de alguém aí agora, e diferente do pastor Eduardo, eu não estou tentando eliminar isso não. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, porque eu acredito que jugo é despedaçado pelo poder de um toque e da unção de uma palavra. Aperte a mão dessa pessoa, sacode ela e diga, é você mesmo. Não, você não disse. Diga, é você. É você. Deus vai visitar tua Nazaré. Há uma mensagem, há uma profecia, há uma palavra, há uma promessa sobre a tua impossibilidade. Essa discrepância, esse antagonismo na tua história, estes polos, não deveriam te desanimar, deveriam te dar certezas, para que assim como Maria, quando pessoas perguntassem a você, mas e aí, como é que você vai fazer? Você então respondesse,
não vou. Mas e aí, como é que você vai entrar lá? Qual é a estratégia? Você vai dizer, não é minha. Tá, mas e aí, como é que esse quadro vai mudar? Quanto você tem na conta? Como é que você vai pagar? Você vai ter que responder sinceramente, vai dizer, não sei, não, acho que não vai ser com meu dinheiro não. Porque tudo indica. E aí agora eu não falo de Maria, falo de nós. A exemplo do que vemos não só em Maria, mas em todos aqueles a quem Deus escolheu. Não é o que temos, é quem Ele quer que nós sejamos. Então Maria pergunta, como se dará isso? Visto que eu não tenho relação com homem algum. E Gabriel explica para ela, e eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque existem dúvidas que guardamos para nós, as quais o céu está disposto a responder. Como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum? Aí eu acho lindo, irmãos, o texto é extraordinário. Porque Gabriel explica assim para ela. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Tu deve estar muito afastado do Espírito Santo para ouvir o nome dele e não dar um glória a ele. Você tem noção, meu irmão, de quem é? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí ele continua: e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo. Quem é o ente santo? Jesus. Quem é o ente santo? Jesus. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. E ele já tinha dado o nome. Ele disse, olha, tu por-lhe-ás o nome de Jesus. Então veja, em um único versículo, quem ainda está comigo, diga amém. Eu vou te perguntar assim, ó, como isso vai acontecer? Você vai me responder dizendo assim, com a ajuda dos três. Ok? Tudo isso que Deus determinou para acontecer na sua vida, porque na de Maria já aconteceu, irmão. Eu vim falar sobre a sua, sobre a minha. Quando eu perguntar como isso vai acontecer, você vai dizer, com a ajuda dos três. Melhor, com o poder de 3. Vamos lá? Como é que isso vai acontecer? Agora vamos ver quem são os 3. Descerá sobre ti e o poder do... Quem é o Altíssimo? Vamos lá, não confunda a Trindade. Quem é o Altíssimo? O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Altíssimo é... E quem Maria está gerando é quem? Então veja, aquilo que Maria vai viver de maneira exclusiva e individual, para que tenha nela poder para dar luz ao Filho de Deus, futuramente, depois do nascimento dele, de tudo que ele prometeu e de toda a obra que ele fez, aquilo que aconteceu de maneira exclusiva só para Maria ficou disponível. Aleluia! Para todo aquele que nele crê. Camila, o que você está dizendo? Que você não precisa invejar. Por quê? Você também pode ter os 3. E quem tem o Pai, quem tem o Filho e quem tem o Espírito Santo, tem tudo o que precisa para chegar onde tem que chegar, fazer o que tem que fazer, falar o que tem que falar, entrar onde tiver que entrar, quebrar o que tiver que quebrar, sair de onde tiver que sair. Fala comigo, Pai. Tá fraco, diga Pai, Filho e Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai gerar Jesus no ventre de Maria. E qual a função nesse contexto
da operação do Altíssimo na vida de Maria? Proteção. Então o Espírito Santo vem, gera nela, dá a ela o poder para, sendo virgem, gerar. Então ela gera pelo Espírito, protegida pelo Altíssimo. O que o Altíssimo está fazendo? Protegendo. Tanto é que é exatamente a mesma forma contextualizada do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo. O contexto aqui é proteção. É Deus dizendo: aquilo que eu estou dando para você carregar, aquilo que eu estou introduzindo em você para gerar, eu me encarrego de. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos entender que estamos carregando algo que está conosco, mas vem de Deus, que é operado em nós, mas vem de Deus. E por isso Deus está nos cercando de quê, gente? De quê? Bora, de quê? De proteção. Camila, por que você está dizendo isso? Porque está na hora de você entender que não importa o nível de ameaça empregada contra o que você está carregando, não importa o nível de investimento contra aquilo que você está gerando, contra todos os projetos que o Espírito Santo de Deus gerou no teu coração, não importa o nível de ameaça, o tamanho do gigante, o nível de ataque no império das trevas que esteja sendo planejado e preparado contra você. E eu sei do que eu estou falando, e você também, porque tem gente que está aqui hoje, mas está num terreno de batalha espiritual, recebeu de Deus coisas grandes, mas teme não conseguir guardar, teme não conseguir perseverar. Projetos que você pensa: Camila, eu estou em vias de abortar esse projeto, abortar essa missão, por causa do peso do chamado, por causa do peso da unção, por causa da grandeza daquilo que Deus me confiou. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para nos esclarecer. E o anjo Gabriel disse para Maria: não temas. Por que não temas? Porque não tem absolutamente nenhuma ameaça, nenhum poder contrário àquilo que você está gerando que possa abortar aquilo que Deus começou. Deus colocou uma palavra na minha boca para você, e assim diz o Senhor acerca do que você está gerando: não, e nada, nem ninguém, coisa alguma, em lugar nenhum, pode abortar aquilo que Deus começa a gerar. Meu Deus, isso aqui é para homens e para mulheres, porque eu não estou falando sobre o que nasce na barriga, eu estou falando sobre o que cresce no coração. Deus está dizendo: sabe como é que você vai saber que esse ministério não é seu, é meu, que essa casa não é sua, é minha, que essa obra é minha e não é sua, que esse projeto não saiu da tua cabeça, mas fui eu que te dei? Por causa do que o pastor já disse aqui: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu vou esconder teu projeto, vou esconder tua barriga, vou esconder o que você gera no Altíssimo. Meu Deus, levanta a mão, declare essa palavra de fé e diga assim comigo: estou guardado. Diga: eu estou guardado, estou protegido. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, quanto aos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo para te livrar. O Altíssimo é a tua sombra, é a tua direita. O mal não vai te tocar, nem na entrada e nem na saída. Eu tenho alguém aqui comigo para agradecer, porque está protegido, não vai abortar o projeto. Foi gerado pelo Espírito, gerado pelo Espírito, gerado pelo Espírito, foi posto pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, foste guiado pelo Espírito. Você não acorda mais sozinho, acorda no Espírito, dorme no Espírito, descansa em Espírito.
em espírito, em espírito, em espírito. Maria nunca mais vai ficar sozinha. Por quê? Descerá o Espírito. Está descendo o Espírito. Camila, mas quando é que desce sobre mim? Já desceu. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Está protegido porque está revestido no Espírito. Consciente, acordado ou dormindo, em espírito. O mal não te toca, nem quando você está dormindo. Sabe por que que vez ou outra tu tem sonho, tem pesadelo, sente presença maligna aqui e ali? É só a tentativa. Camila, mas parece que ele vai me destruir. Só parece, em ti ele não toca. E por que ele não toca? Porque aquele que é de Deus, aquele que é escolhido, o mal não toca. E por que que eu estou sentindo, Camila, ameaça? Para você entender que o que você carrega é real. Segundo ponto, para você entender que ele só ameaça porque não tem poder de tocar. Porque se pudesse, não te ameaçava, já tinha te destruído. Mas sabe por que tu está no culto Ouça na Lagoa em Alphaville aqui nessa noite? Porque aquele que te guarda não dorme. Por isso vai dormir tranquilo essa noite, em espírito, em espírito, no espírito. Teu corpo dorme, teu corpo dorme, tua carne deita. Teu corpo dorme, tua carne deita. E o espírito? É ruim, hein? Tá ali, ó. Tá ali, ó, garantindo: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O Altíssimo tá ali, ó, sendo a sua sombra. Então ela tem os três. Ela produz, preste atenção, ela gera pelo Espírito. Então, aonde está a fonte da inspiração, da criação desse projeto, do desenvolvimento daquilo que Deus te confiou? No Espírito. Então pode não ter acontecido nada aos seus olhos, mas enquanto você conseguir preservar isso no seu espírito, no seu interior, pelo Espírito Santo de Deus, ninguém toca, ninguém tira, ninguém rasura, ninguém mancha, ninguém desfaz o que começou. Ninguém vai desfazer o que Deus começou a fazer. Segunda garantia, a certeza de que se tem o Espírito também tem o Altíssimo, porque tudo que Deus te dá para carregar, Ele se encarrega de proteger. Guardou aí? Amém ou não amém? Então é uma garantia. Sei que é de Deus porque está no Espírito, guardado em Espírito. As ameaças são por causa disso, mas não tem problema. Se tenho no Espírito, também tenho a guarda do Altíssimo. Porque tudo que Deus me dá para carregar, Ele também se encarrega de proteger. Guarda isso na tua mente. Está guardado. Fala para pelo menos 3 aí, mas fala com segurança. Fala: está guardado. Está guardado, irmão. Às vezes tu vai ver bala passando em cima, bala passando embaixo, 1000 caindo de um lado, 10.000 à direita. E você? Está guardado. Está guardado. Está guardado. Amém? Amém. 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 Está guardado. E quem é a terceira pessoa aqui? Jesus. Jesus, que está sendo gerado. Então aquilo que Maria precisou de exclusividade para acontecer na época dela, agora acontece sobre todos nós. Então por que eu estou dizendo isso? Para você colocar nessa tua cabeça de uma vez por todas, que não era só ela, você também pode ter os 3. E nesse caso aqui, se cumpre um bordão, um jargão popular que diz: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é de... Só que nesse caso, demais aqui, é que é demais mesmo. Eu quero crer que você vai estar tão imbuído. Deus está renovando almas hoje aqui.
Deus está levantando o teu ânimo nessa noite. Eu estou te falando, debaixo da autoridade de Deus. Você entrou de um jeito, tua alma vai sair afogueada, teu espírito vai sair ansioso para viver esse projeto. Coisas que estavam adormecidas e que vinham da parte de Deus, mas você não conseguia enxergar, vão pipocar essa semana. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. No mundo espiritual a barriga começa a crescer esse mês. Ah não, alguém entendeu? Vai crescer, vai crescer. Jesus então é gerado. Todos aqueles que reconhecem nele o Filho, recebem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho, são palavras do próprio Jesus. E quem tem o Filho também tem o Pai. Isso Jesus já garantiu antes de ser crucificado. Me ouça. E isso já estava sobre nós antes dele sofrer morte de cruz. Agora, aonde está a terceira garantia para que eu tenha os três? Depois da ressurreição ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí sim ser-me-eis testemunha na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que vai acontecer ali? Estavam todos juntos no mesmo lugar, unidos, orando uniformemente, unanimemente. E então de repente veio do céu um som como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. Eu não planejei dizer o que vou dizer agora. Isso não estava no sermão. Isso está aqui nessa noite para quem veio e quem está online com a gente. Mas o que o Senhor está dizendo é: por esses dias, tudo que estava parado, estranho, parecendo poça de água, de coisas que você já tinha posto em dúvida, outras que você já tinha abandonado, Deus está dizendo: eu vou entrar por aquela casa, vou passar por aquele quarto, eu vou passar por você de maneira impetuosa. Que é isso, Camila? O que eu sinto o Espírito Santo compartilhando conosco nessa noite é que Ele vai levantar a poeira, sabe? Ele vai mexer ao ponto que até o mais apático dos homens e até a mais letárgica das mulheres não vai poder ficar indiferente ao que o Espírito vai começar a mover. Agora, teve vento de fato, Camila? Não, o que o texto diz é que o som era como de um vento. Logo, aonde vem? De onde vem, aonde nasce o ímpeto que a gente precisa, o ânimo que a gente precisa, a força que a gente precisa? Não é na capacidade que você tem de sentir alguma coisa tocando o seu lado de fora, mas é a capacidade que você tem de ouvir o que o Espírito quer manifestar em você do lado de dentro. Veio um som como que de um vento. Agora, se você está me entendendo, responda com inteligência. Ventou? Eu acho que você... Vamos lá. Ventou? Entrou um vento lá dentro? Mas quem ouvia o som da chegada do Espírito identificava como se um vento estivesse soprando na casa. Já viu vento soprar? Eu gosto de ouvir vento soprar. Vez ou outra a porta da minha casa, na minha varanda, às vezes ela fica entreaberta, e quando o vento está muito forte, eu ouço o vento soprar. Às vezes eu acho que ele anuncia algumas coisas, é coisa minha com Deus. Tem dia que eu ouço e ouço, tem dia que pelo que eu ouço eu fecho, mas me parece que sempre o vento, quando sopra, traz consigo uma força que não pode ser impedida de entrar. Veja, se tiver um buraco, se tiver uma fresta, se tiver uma pequena passagem, ele entra. E é quando a gente ouve ele cantar, ele assobiar. Alguém aqui já ouviu o barulho do vento? Não é que ele faz barulho, mas é porque em atrito com o que está diante dele, ele
ele emite um som, e todo som que o vento produz é para dizer que nada pode impedi-lo de soprar, nada pode impedi-lo de chegar. E veio de repente um som como de um vento veemente. O que é que ele está dizendo? Aonde houver uma brecha, aonde houver uma passagem, vai ter atrito, vai ter som. Camila, eu não estou entendendo. Deus está dizendo, vai acontecer alguma coisa, e você precisa estar atento. Ouça, quem tem ouvidos, ouça. Ouça, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E todos foram cheios. Cheios. Tem vezes que a gente se sente vazio, né? Sem projeto, sem plano, sem crescimento, sem imaginação para progredir. Por isso essa obra precisa ser feita pelo Espírito. Diga para mim, eles engoliram o vento? Não, porque não tinha vento. Era apenas um. Só que de que maneira eles reagiram àquilo que eles estavam ouvindo? Eles se sentiam cheios. Esse cheio aqui não é físico, é o transbordar de potência. É raro, mas é aquele dia que você acorda com senso de urgência da vida e acha que arrebenta a boca do balão para tudo. É aquele dia que você conseguiu entregar um propósito de 20, 21 dias de jejum e oração e não foge mais de demônio, tá doido para ver um capeta só para envergonhar ele. É aquele dia que você está poderoso em Deus, está empoderado pela graça. É uma autoridade, é uma coisa que tem coisa que só dá para fazer quando tu está cheio. Se tu tiver pela metade, tu não faz. Se tu tiver 90%, tu não faz. Só dá para fazer se você tiver. Na condição do exercício de profeta, eu já fiz coisas e infelizmente tá na internet que eu mesma olho e eu digo, meu Deus. Se fosse 90% eu não fazia. Se fosse 98%, o bom senso diria, vai. Mas quando você é cheio, você fica impetuoso igual o vento que você ouviu. Maria recebe a palavra e diz, sou a serva do Senhor. Eu acho isso lindo. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Foi o que Maria disse. Agora ninguém para. Agora ninguém para. Diga assim comigo, ela já está gerando. Apesar da promessa ser descerá, ela já está gerando a ideia, a visitação. Agora, qual foi o prognóstico da realização do sobrenatural? Uma visão natural. Se é pelo Espírito, Jesus poderia ter sido gerado no ventre de Maria em vez de 9 meses, 9 dias? Em vez de 9 dias, 9 horas? Podia ou não podia, gente? Podia ser tipo assim, se Deus quisesse, Gabriel toca no ombro dela e pum. Se quisesse, há poder de Deus para isso, sim ou não? Será que aquele que disse haja luz e houve luz não podia fazer assim? E livrar ela do enjoo, livrar ela da azia, livrar ela da falta de posição para dormir, livrar ela do peso na coluna. Só que veja, a manifestação de todo o sobrenatural que Deus tinha para a vida de Maria iria ser realizada dentro de um prognóstico humano, natural. Ei. Por que eu estou falando isso aqui para a gente encerrar essa mensagem juntos? Porque você está esperando, ao ouvir uma palavra como essa, a participar de um culto profético, a receber de Deus uma mensagem sobrenatural, a ideia de que coisas divinamente não explicadas aconteçam diante dos seus olhos. Vamos falar a verdade?
Quantas vezes eu ouvi num culto onde eu estava, passando por uma dificuldade, uma escassez financeira, Deus dizendo através da boca de alguém: vou eu entrar com providência. A primeira coisa que eu fazia quando o culto acabava era começar a imaginar quem podia vir, quem Deus ia usar, mas dentro de um prognóstico totalmente sobrenatural, porque à minha volta ninguém combinava com a palavra que Deus estava me entregando naquele momento. Todo mundo estava pobre, duro que nem eu, porque nós desassociamos essa imagem. Só que entenda comigo aqui o raciocínio. Veja: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Sou serva do Senhor, cumpra-se em minha vontade do Senhor. Ela saiu dali e foi contar para a primeira pessoa quem de fato tinha que saber: José. Mas José não acreditou nela na hora. Ela se viu sozinha, juntou as coisas dela e foi para a casa de Isabel. Isabel vai amparar, vai honrar e vai reconhecer. Só que Isabel é a pessoa que eu e você precisamos pedir para Deus nos dar discernimento de nos associarmos no momento que só temos uma promessa e ainda não a revelação de um cumprimento. Por quê? Porque o ambiente é importante para manter o ímpeto, sabe? O entusiasmo, o ânimo em alta. Aí você diz assim: Camila, mas você disse que nada vai abortar? Sim, nada vai abortar o projeto. Deus está protegendo o que Ele te deu para carregar. Ele se encarrega de guardar. Amém? Eu não estou contradizendo nada disso que eu falei. Só que você tem que entender: Deus não quer uma incubadora, Deus quer uma mãe. Essa mulher precisa estar com a saúde, essa mulher precisa estar com a mente boa. Então Deus dá o filho, mas veja como ela se direciona a um ambiente que coopera com aquilo que faz ela acreditar que de fato ela está gerando. Porque quem mais deveria acreditar era José, o noivo, porque da casa de Davi era ele. Mas ele não acredita. Só que ela lembra de uma coisa que Gabriel falou. O que Gabriel falou? Sabe, Isabel, tua prima, já está no 6º mês de gravidez, aquela que era considerada estéril. Quando José não acredita, Maria arruma as malas dela, sai correndo de Nazaré e vai para a casa de Isabel. O texto diz que ela fez isso por aqueles dias. Que dias? Os dias que passaram poucos depois daquela visita de Gabriel. Por aqueles dias. O que significa? Que Maria ainda estava debaixo da palavra, Maria ainda estava debaixo da promessa, mas Maria ainda não tinha barriga de grávida. Então vamos lá, Maria estava grávida, Maria estava debaixo de uma palavra, Maria ia gerar pelo Espírito Santo, mas ela já tinha barriga de grávida? Vamos lá, gente, vamos lá. Ela já tinha jeito de grávida? Ela não tinha nada que apontasse para nenhum sinal de que ela estivesse, senão ia ter sido mole convencer José. Olha, José, apareceu o anjo do Senhor, perdão, o anjo Gabriel para mim, e ele disse que eu vou gerar pelo Espírito Santo, e o filho que eu estou carregando é o filho do Deus vivo. Se ele é noivo dela, se ele ia ver com regularidade e ver que não tem barriga, e de repente ela aparece com uma barriga de um tamanho de proporção de 9 meses, ele podia achar a maior loucura, mas ele não ia rejeitar de cara. Alguma coisa aconteceu. Essa mulher, mas ela não tinha nenhuma evidência visual de que estava grávida. Então não é porque Deus falou para você que você precisa esperar para acreditar só quando os outros forem capazes de ver o que você já carrega agora. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Pare de esperar. Pare de criar expectativa de que os outros têm que acreditar para que você comece a acreditar, para que você comece a investir, para que você comece a mover-se em direção ao seu milagre. Só vou acreditar, só vou comprar um enxoval quando o outro acreditar, só vou abrir aquela empresa quando o outro me apoiar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou. Foi o que disse Gabriel a Zacarias, o marido da Isabel, prima dela, quando ele duvidou. Ele disse: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. E parece que Deus está aqui trazendo sua mensageira. Hoje não é Gabriel, mas tem Camila pela misericórdia. E o que o Senhor está dizendo é: eis aí a mensagem. E eu posso te falar, eu
Eu estou diante de Deus, irmão, não é diante de homens não. E eu estou aqui para te dar testemunho como fez João. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Porventura ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? De maneira nenhuma. Mas quando você vê que a família não acredita, quando você vê que os amigos não acreditam, quando você vê que os patrocinadores não investem, você quer abandonar a empresa, o projeto, o CNPJ, a ideia. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui no espírito da profecia, da revelação bíblica, para dizer: você já está carregando, mesmo que ninguém veja, já está aí sendo gerado. Meu Deus, tem alguma Isabel, tem algum homem de Deus aí do teu lado, para você olhar para ele ou para ela e dizer: já está aí, já está aí. A bênção que você procura está aí, o milagre que você esperava já está aí, o respaldo que você precisava já está aí. Tem alguém com fé aqui comigo para levantar a mão e dizer: eu creio, eu creio. Cumpra-se em mim, não é na vida do outro, não é em mim, não é com o outro, não é comigo. Cumpra-se em mim. Ela arruma as coisinhas dela, meu irmão, vai para casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, não tem Instagram, não tem ultrassonografia, não tem beta-HCG. É assim que fala, não é? Exame de sangue para gravidez, não é isso? Não tem nada. Mas olha que coisa incrível. Quem já viveu o que Maria vai viver, está pronto para identificar o que o outro carrega, mesmo quando não demonstra. O texto diz que Maria vai entrando na casa de Isabel, pega as coisinhas, vai-se embora. Por aqueles dias, ou seja, não tinha nada. A barriguinha estava trincada ainda. Se ela fosse, né? Se ela fosse que nem eu, não estava trincada não. Ela vai entrando na casa de Isabel e chama Isabel. Isabel, sabe aquela coisa de parente que vai entrando em casa e chamando? Tipo assim, não tenho intimidade para entrar sem bater, mas também respeito que estou entrando numa casa que não é minha. Essa mistura que parente, né, íntimo tem. Vai entrando e vai chamando, para se tiver despido, dá tempo de correr e se vestir. Aí vai Maria entrando, negativa, mas positiva. Vai ela entrando. Isabel! Olha como é que Isabel sai para receber Maria. Que honra! José, guarda isso aqui. José ainda está pensando: que vergonha. E não critica ele não. Eu queria ver se a pessoa que tu fosse casar chegasse do dia para noite dizendo que estava grávida do Espírito Santo. O que tu ia fazer? Enquanto ele ainda pensa, isso aqui sou eu que estou parafraseando para a gente entender, porque o texto diz que ele não acreditou nela. Então, se ele não acreditou nessa possibilidade, poderia estar avaliando outras. Então eu tenho para mim que enquanto de um lado quem ela queria que acreditasse nela está pensando: que vergonha. Do outro lado, aonde ela busca refúgio e não imagina, alguém já recebe ela dizendo: que honra. Oh, se eu fosse você, eu levantava a mão para receber o que eu vou declarar em fé agora. Enquanto de um lado, quem ainda não entendeu o projeto que Deus confiou ao teu coração, decala, Súria, estiver dizendo: que vergonha, ela é maluca, que vergonha, ele é doido, eu estou te dizendo, pelo poder do Espírito, do outro lado, Deus já está preparando, já tem alguém que vai olhar para o mesmo projeto que hoje alguém não crê, que no momento alguém rejeita, e não vai dizer que vergonha, vai dizer que honra poder participar, vai dizer que honra poder viver esse momento com você. Porque quando Maria entra e chama Isabel, Isabel vai ao encontro de Maria e diz: que honra tenho eu que entre em minha casa a mãe
de meu Senhor. Numa frase só, ela vai dar o positivo para a gravidez e o chá revelação de graça para Maria. Numa palavra só. Ah, Maria já sabia? Sabia. Mas sabe como você anima o que Deus te entregou? Não é quando você sabe, é quando Deus levanta alguém para reconhecer o que você carrega. Aí você se anima. Não, você não entendeu. Quem entender vai dar um salto da cadeira. Por quê? Porque Deus está dizendo: por estes dias eu preparo alguém para reconhecer o que você carrega. Alguém para apoiar, alguém para concordar, alguém para gerar o recurso, alguém para ser contigo De pé, vamos encerrar juntos. Glória! Aplauda as casas edificadas de Isabel. Presta atenção. Sempre haverá quem de um lado verá a grandeza que beira a loucura do que você carrega e vai dizer: que vergonha, que louca, que maluco. Só que Deus diz para mim e para você nessa noite que para cada uma que temporariamente, porque é temporário, tá? Ei, esse descrédito é temporário, tá? Essas fofocas são temporárias, tá? Essas bocas que se batem e essa conversa fiada, isso é temporário, tá? Daqui um tempo até quem não gosta de você vai ter que te respeitar. É temporário. Porque José foi temporário. Depois o Senhor visitou ele em sonho. O anjo do Senhor falou com ele. Foi tudo para o lugar. Mas naquele momento Maria precisava lutar pela sobrevivência dela. E aí o que ela vai fazer? Vai para casa de Isabel. E como é que Isabel recebe ela? Com vergonha ou com honra? Bora! Com vergonha ou com honra? Com honra. Porque Isabel era capaz de ver o que Maria estava carregando, mesmo quando ela ainda não aparentava. Esse mês é isso que você tem que fazer. Vai procurar gente que já está há 6 meses vivendo o que você ainda vai viver. Lembra que o anjo disse para ela? Sabe Isabel, tua prima, aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Então, quem que eu tenho que procurar? Quem já está pisando onde Deus disse que eu ia pisar. Quem já está falando as coisas que Deus falou comigo. Ups, ei, presta atenção nisso aqui. O filho quem botou foi Deus. A obra quem fez foi o Espírito Santo. Mas decidir ir para a casa de Isabel foi inteligência emocional de Maria. Tenha inteligência emocional. Procure pessoas que estão pisando na realidade do contexto profético que Deus te entregou. Mas sabe como é que as pessoas de uma maneira geral fazem? Elas estão magoadas, por exemplo. De vez de procurar quem foi sarado, não, procura alguém que também está magoado. Não faça isso. Procure quem está à frente das áreas que você ainda precisa romper. Chegou com honra. E o texto diz que não foi rápido não, tá? O texto diz que ela ficou lá 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Eu acho isso lindo. Já preguei isso em outros momentos falando sobre Maria e Isabel. Ela fica 3 meses. Quantos meses Isabel tinha? Com quantos meses uma mulher está pronta para dar à luz, definitivamente? 6 mais 3? Quantos meses Maria ficou na casa de Isabel? O texto diz que Maria ficou lá até o momento de Isabel completar para dar à luz. Os 3 primeiros meses e os 3 últimos de uma mulher são os momentos mais importantes de quem está gerando. Os 3 primeiros para não perder antes de ser formado. Os 3 últimos para não dar à luz antes da formação completa. São os 3 primeiros e os 3? Só quem está me ouvindo. Maria vai passar quais? Quais 3? Isabel vai estar em quais?
Veja como quando você anda, quem reconhece o que você carrega, ninguém se diminui. O que você carrega complementa o que o outro precisa, e o que falta em você é acrescentado pelo que o outro tem. Não é, guarde o que eu vou lhe dizer agora, não é porque o que você tem é inédito que significa que você tem que viver isolado. Maria teve uma inteligência emocional incrível. Qual, Camila? Ela entendeu que Deus guardava o ventre, mas cabia a ela guardar a mente. Ela cuida de Isabel, eu imagino, porque ela era uma garota. Ela era uma garota, uma menina. E Isabel já era o que, gente? Imagina Isabel nos 9 meses. Uma senhora de idade. Então eu tenho para mim que Maria ajuda Isabel na força física que Isabel talvez não tenha mais. Mas Isabel ajuda Maria na capacidade de gerir aquela crise na mente. Então veja, na minha concepção eu vejo assim: Maria lhe fortalece o corpo e Isabel lhe fortalece a... Que casamento perfeito no mundo espiritual. Aí você diz: Camila, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Maria servindo Isabel, o que eu carrego é muito grande. Por isso mesmo, porque foi o filho da irmã Maria que depois de crescido, e vai ver, foi a mãe dele que falava isso para ele. Disse: no meu reino, o maior. Entenda, quem é maior? O que Maria carrega ou o que Isabel carrega? Maria carrega Jesus. Mas Maria certamente está servindo Isabel no corpo, lavando o enxoval de João Batista, eu imagino. Mas Isabel está fazendo algo pela vida dessa menina. Aleluia. Deus está dizendo para a gente aqui: não é porque eu te dei o que te dei que você tem que se isolar. É ao contrário, é porque eu te dei o que te dei que você tem que servir. Enquanto você serve, essa barriga cresce. Enquanto você serve, esse projeto desenvolve. Enquanto você faz pelos outros o que você pode fazer, eu dou crescimento à obra que só o meu Espírito Santo pode operar. Eu quero fazer um convite à oração e não precisa vir no altar. Eu nunca fiz isso aqui em um ano de culto. Mas hoje, só quem essa palavra mexeu com você ao ponto de que você diz: Camila, estava como se já estivesse em silêncio no meu interior, mas esta palavra foi o vento impetuoso, o som do vento impetuoso do Espírito, e eu vou fortalecer. Eu vou abraçar o projeto que Deus me deu. Eu vou continuar a empresa que Deus me entregou. Eu vou continuar liderando a obra que Deus colocou em minha mão. Eu estava para deixar para lá. Estava para deixar para lá até a minha família. Eu não conseguia mais me ver progredindo no meio aonde eu estava. Mas hoje eu entendi: não é fardo, é favor. Vale a pena assumir os riscos. Vale a pena viver um temporário momento de descrédito, de rejeição, um momento temporário até de abandono das pessoas que eu mais confiei, das pessoas que eu mais amo. Mas nesta noite eu quero fazer como essa mulher que você está pregando fez. Eu quero dizer para o Senhor: eu sou teu servo, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu sou tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Se essa palavra mexeu no teu interior, você vai dobrar teu joelho aonde você estiver agora e vai pedir a Deus inteligência emocional. Enquanto Ele trabalha no Espírito, você vai pedir ao Senhor sabedoria. Camila, eu não posso dobrar o joelho, não tem problema. Camila, eu não quero dobrar o joelho. Você não é obrigado, não é obrigado. Mas você que entendeu de um jeito diferente,
prostre-se, não diante do mensageiro, porque o mensageiro, a mensageira também se prostra, mas rendido diante dessa palavra. Faça um concerto com Deus, faça uma aliança, renove a sua aliança da sua parte para com Ele, e diga para Ele: Senhor, eu quero voltar a ter ânimo para cumprir a Tua vontade. Eu quero voltar a ter força para fazer a Tua obra. Eu deixei o desânimo, o descrédito de alguém sobre mim me fazer pensar que ter um dom é um fardo, que cantar é um fardo, que ter um ministério é um fardo, que ter uma família grande como a minha é um fardo, que ter uma empresa com tantos funcionários é um fardo. Eu deixei, Senhor, deixei com que todas as bênçãos que o Senhor me deu, as oportunidades que o Senhor me confiou, de ter o que eu tenho, de me tornar quem eu sou, por causa da rejeição e do descrédito, se tornassem algo que eu não quisesse mais. Mas nesta noite eu me arrependo. Eu quero fazer contigo um concerto. Eu quero renovar a nossa aliança. Oh, fale com Ele aí agora. Eu quero fazer isto, Senhor. Eu quero ter inteligência emocional para gerir os projetos espirituais. Eu quero ter poder do Teu Espírito, capacidade do Teu Espírito, fé irrestrita no Espírito Santo, para crer que aquilo que eu não posso, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não faço, já está sendo feito, já está acontecendo pelo Espírito do Senhor que em mim opera, pela palavra que o Senhor me entregou. Eu aceito a mensagem, eu recebo o projeto. Eu não quero que outro seja chamado em meu lugar, porque eu me acovardei. Eu não quero que outro seja escolhido, porque eu disse não. Não, meu Senhor, nessa noite eu quero te dar o meu sim. Nesta noite eu quero te dizer: faça comigo o que quiseres, em nome de Jesus. Mas Pai, nesta noite, eis aqui a súplica que colocamos também diante de Ti. Prepara o endereço, prepara o ambiente da cura, prepara o lugar aonde braços vão me acolher, aonde conselhos vão me edificar, homens e mulheres preparados para suportarem o que eu carrego, para se alegrarem com o que eu carrego, para não se sentirem ameaçados com aquilo que eu carrego. Prepara endereços, prepara empresas, prepara amigos, prepara o meu caminho, como Gabriel fez com Maria. Faça conosco, Espírito Santo, nos dá uma direção de quais pessoas desabafar, de quais lugares devemos entrar, de quem vamos chamar para orar conosco pelo projeto, de quem vamos procurar para secar as nossas lágrimas, a quem vamos servir enquanto a Tua obra não está completa em nós. Recebe a nossa oração, esse é o nosso clamor. Assim nós oramos, bendizemos o Teu nome e dizemos o que disse Maria: cumpra-se, cumpra-se,